dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, seja lá o horário que vocês forem acessar esse vídeo. Eu sou o Júlio César dos Anjos. Hoje nós vamos começar mais uma aula, né? A aula de número 3. E hoje nós vamos dar continuidade aí a esse curso maravilhoso, totalmente disponível, gratuito se tudo correr bem, com certificado. Bom, nessa aula 3, né, a gente vai dar continuidade aí, já ir se aprofundando dentro da minha pesquisa, né? E a gente começaria falando sobre a importância de se contar uma boa história em sala de aula. O que seria essa importância, né? Como se contar uma boa história em sala de aula? Mas o que, afinal de contas, Júlio, o que você está querendo dizer sobre contar uma boa história? Bom, quando a gente fala em história, a gente fala em narrativas, certo? Narrativas. E não estou falando somente em você chegar em sala de aula e contar uma bonita uma historinha de Chapeuzinho Vermelho, né, Branca de Neve, o Lobo Mau, não essas histórias tradicionais, não estou falando dessas narrativas tradicionais, mas estou falando de outras narrativas, né? A oralidade, ela é importante, a gente buscar na nossa ancestralidade outras formas de se contar boas histórias, né? Isso quanto ao professor ou professora que esteja em sala de aula para contar histórias fantásticas ou fabulosas. No meu caso, eu trabalho as histórias em quadrinhos, mas você poderia trabalhar de uma certa forma outras histórias, contos populares brasileiros do folclore ou contos populares de outros países, como por exemplo alguns países africanos. Por que não fazer um levantamento? Isso envolve pesquisa do professor, entrar no campo de pesquisa em que ele precise, de certa forma, procurar outras histórias que foram transmitidas oralmente por gerações. E acho que o melhor berço para isso é o continente africano. Temos também boas histórias de lendas indígenas aqui no Brasil, que a gente também pode trazer para a sala de aula e contar. Por que não criar um livro de contos, você mesmo, professor? Publicar de repente um livro, mas mais importante do que publicar um livro é você trazer essas novas narrativas para dentro de sala de aula e, certo ponto, contextualizá-las e problematizá-las diante do contexto atual, político e urbano que nós estamos vivendo. Bom, de antemão estou aqui deixando claro para vocês, que eu esqueci de avisar no início da aula, que qualquer barulho externo, infelizmente, eu não tenho um estúdio para ir, equipado para me isolar do mundo, então estamos sujeitos a todo tipo de fatores externos, como por exemplo o latido dos meus cachorros. Voltando aqui, dando continuidade ao que eu estou falando sobre narrativas, também a narrativa ela é tão importante que não necessariamente o professor precisa estar em sala de aula para contar uma história. O simples fato do professor dar outras disciplinas, né, outras matérias, ou seja lá o que for chamar, outros conteúdos curriculares, isso envolve também narrativa. Vamos lá, sou um professor de história. História fica muito óbvio, mas vamos lá, um professor de matemática, por exemplo, um professor de química, física, ele não vai prender o aluno, exceto aqueles que realmente têm uma afinidade pela disciplina dele, pelo conteúdo dele, pela grade curricular dele, exceto se ele só vai prender outros alunos, sem ser esses que são mais interessados na área dele, se ele tiver uma boa narrativa. O que eu quero dizer com isso? Que o professor seja envolvente, né? Que o professor tenha um envolvimento com seus alunos e crie situações. Às vezes o professor não precisa nem, assim, muitas vezes o professor não tenha nem muito conteúdo para aplicar. Mas se ele tiver uma boa experiência de mundo, de vida,
claro, trazendo também a sua formação acadêmica, se ele tiver no 80% de narrativa, né, de como estar em sala de aula e ambientar, trazer através de suas narrativas pessoais, históricas, vivenciais, ele conseguir conciliar isso com o que ele está passando para o seu aluno, ele já tem quase 90% de garantias de que a aula dele vá de fato ali envolver o seu aluno. Ter uma narrativa não necessariamente significa estar em sala de aula para contar alguma história, alguma, alguma fábula, ou até mesmo uma história real, ou contar uma literatura. Ter uma boa narrativa também envolve você seduzir o seu aluno com a sua paixão quanto professor, quanto o seu dever professor. Então, assim, eu acho muito interessante, muito importante. Por exemplo, o professor de história, tem professores de histórias que são fantásticos dando aula. Eu sempre fui apaixonado por professor de histórias, não só. Eu tinha uma professora de história que ela era fantástica para mim. Ela me envolvia com a forma como ela contava apaixonadamente o que ela sabia, o que ela tinha para nos passar, e eu viajava no tempo com ela. E eu acho que é isso. Acho que o professor ele é ali um, um xamã, né? Ele é uma entidade, ele é um Exu em que ele traz, em que ele leva e traz a mensagem. Ele tem que ser o agente de transcendência daquele aluno. Ou seja, ele tem que ter no mínimo, é, a habilidade de fazer com que o aluno saia um pouco dali. É claro que isso não vai acontecer plenamente, vai ter alunos que estão estar ali vivenciando outras questões, não estão nem ali porque o professor vai falar, mas o professor estando convicto de que ele é capaz disso, de que ele, se deixar, ele vai fazer com que o aluno se arrebate da sua existência para vivenciar outras experiências estéticas dentro da sua imaginação, isso isso já é meio caminho, mais que meio caminho andado, né? Então essa importância, né, de se contar uma boa história em sala de aula, certo? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Como foi essa minha formação quanto leitor e até certo ponto escritor, é, na minha vivência, né? Bom, isso se dá graças à minha mãe, né? Sobretudo minha mãe e aquelas pessoas que, de certo modo, me presentearam com gibis naquela época, né? Eram os impressos em quadrinhos daquela época, e figuras como o tio Wilson e e outras mais, eram poucas, né? Tinha aqui na minha casa um vizinho meu, a gente chamava ele de Barbudo, que ele era barbudão, e ele também colecionava quadrinhos da antiga RGE ou Ebal. Ele tinha gibis do Jerônimo, que é um antigo personagem, até criado pelo Raimundo Rodrigues. E eu achava esses caras transgressores só pelo simples fato deles lerem gibis, porque se para adolescente naquela época era transgressão ler histórias em quadrinhos, imagine para senhores que, de certo modo, uma pessoa adulta, que hoje tem na minha idade, por exemplo, 45 anos, lê histórias em quadrinhos, naquela época, uma pessoa da minha idade lê histórias em quadrinhos, naquela época, uma pessoa da minha idade hoje, com 40, 45 anos, lê histórias em quadrinhos, naquela época, era uma transgressão, porque no mínimo, o sujeito ele seria ele seria considerado um crianção, uma pessoa que não seria digna de se levar a sério. Mas veja bem o quanto foi importante essa, essa minha formação, pré-formação, né?
pré-formação escolar e até mesmo acadêmica, né? Se a gente for pensar bem, nossa, eu lembro uma vez, para vocês terem uma ideia, eu lembro uma vez que eu estava. A banca de jornal para mim era a minha Walt Disney, era o meu parque de diversões. Chegava a sonhar que eu tinha uma banca de jornal dentro da minha casa com vários gibis, para vocês terem uma ideia. E para quem não sabe aí, banca de jornal, né, era aquelas, tipo aquelas barraquinhas de metal, de alumínio, em que jornaleiros vendiam os jornais e os gibis ficavam pendurados em pregadores. E a gente passava na banca de jornal, eu ficava maravilhado, querendo aqueles gibis. Hoje não existe, praticamente não existe mais gibis em banca de jornais. Mas era maravilhoso porque a gente, a gente sonhava com aquilo, assim, mesmo que a gente não tivesse o gibi, a nossa imaginação ficava povoada só em olhar aqueles gibis como se fosse uma exposição de artes, por exemplo. E eu tinha um amigo de banca de jornal que ele até me emprestava alguns gibis, né? Isso eu já era um adolescente, né? Quase servindo o exército, chegando aos 18 anos. E eu cheguei a trabalhar até numa banca de jornal, por incrível que pareça. Só que eu tive azar que essa banca de jornal só vendia pão e jornais. Não vendia gibi nenhum. Mas eu tinha um amigo numa outra banca de jornal que ele me emprestava os gibis dele. E eu dialogava com ele de uma tal forma que ele ficava impressionado comigo. E um dia ele falou assim para mim, Júlio, cara, você é um cara muito inteligente, você tem um vocabulário muito, ele quer dizer refinado, né? Mas na verdade não é nada disso. É porque quando a gente lê muito, ainda mais gibis, a gente começa a criar um vocabulário muitas vezes baseado nos quadrinhos. Então eu tinha uns vocabulários científicos baseados no que eu lia nos quadrinhos. E de certa forma as pessoas ouviam falando, achavam que aquilo era uma coisa de outro mundo, né? Era uma coisa diferenciada. E na verdade era aquilo, né? A gente lia e a gente começava de uma certa forma, invocar os arquétipos daqueles personagens de histórias em quadrinhos. Então a gente ficava repetindo o que eles falavam. Né? E que é claro que isso contribuiu muito com o que eu sou hoje, com a minha forma de me expressar, né? A minha introdução na literatura também. Acho que o processo começa no gibi, depois vem a música, como eu disse antes, até eu chegar na literatura. Mas a gente precisa pensar uma coisa: os gibis não é só uma ponte para a literatura. A gente vai até conversar isso mais à frente. Tá? Por enquanto eu só colocando aqui essa importância da narrativa, porque é ela que, assim como os livros, os gibis são muito bons para que você tenha no futuro um repertório muito bom de narrativas, sobretudo, sabe, sobre quadrinhos em si, sobre o que está acontecendo no mundo hoje, nos quadrinhos hoje nas audiovisuais e nos games, né, que também é audiovisual, por que não, e etc. Só para vocês terem uma ideia, o quanto as narrativas são importantes, isso ajuda em muito até para você, não só para o pro professor em sala de aula, mas para aquele que pretende escrever, por exemplo, uma tese. Tudo começa com uma narrativa. Tudo começa com uma boa narrativa. Não tem como escapar disso. Existe um quadrinista, né, chamado Gazi Andrews, que ele, na tese dele de mestrado, ele fala sobre um pouco da intuição. Né? Eu vou até dar a dica aqui. Isso aqui vocês encontram na internet, a monografia dele, tá vendo? Essa é a monografia que vocês vão encontrar que existe um quadrinho no vazio entre dois quadrinhos, o Koan nas histórias em quadrinhos adultas. Ele fala muito sobre essa questão da intuição, né? Essa intuição que nos abriga, que faz com que a gente chegue numa pesquisa, numa tese. Tudo começa pela intuição, segundo ele. E, de certo ponto, ele tá totalmente certo. E essa intuição que é a fagulha para que algo maior seja feito, né? Que seria a narrativa. A narrativa está nas pesquisas também,
que afinal de contas a narrativa é a coerência entre os tópicos em que você está trabalhando. Então, se você for pensar bem, tudo na realidade é narrativa. O que que é a narrativa? Ela está inclusive no nosso cotidiano, né? A narrativa ela está ali, ó. Se você está agora com um amigo, conversando com ele no bar ou em casa, na sala de estar, tomando um cafezinho ou tomando uma cerveja, o que impulsiona o diálogo entre vocês? As narrativas. E as narrativas podem ser verossímeis ou simplesmente não verossímeis. Um pouco de cada também, né? As nossas subjetividades podem nos levar a campos especulativos. Então, as narrativas, então a gente é regido na nossa comunicação pelo barco das narrativas que vai nos levar a fatos e aos não fatos. Eu tenho uma colega lá onde eu fiz o curso, onde eu estou concluindo meu curso, chamada Lisa Miranda. Se ela estiver vendo esse vídeo, eu ainda quero muito ler o trabalho dela final de curso, mas o pouco que eu tive contato com o trabalho dela, ela fala sobre teia, né? Sobre essa teia de narrativas, de histórias, sobretudo no universo feminino, e é como se você fosse ali tricotando, criando uma concha de retalho de histórias, de vivências. E acho que é isso que são as narrativas, no modo geral. São tear de histórias. É um tear de uma história que vai se conectar com outra história e vai se conectar com outras histórias e que vai gerar ali um link, um universo de teias de várias histórias que, de certo modo, se interligam. E essas histórias são as vivências, sejam elas no campo imaginário ou no campo das experiências humanas. E é por isso que eu falo para vocês do papel importante das narrativas ilustradas, que é um outro ponto que eu quero chegar. Sobretudo na questão da pedagogia. Eu falei na aula passada, eu e os meus colegas, lá dos primeiros anos do ensino básico, que hoje a gente chama de Fundamental 1, a gente, antes de aprender a ler, né, nós tínhamos lá os nossos processos de alfabetização, que eu vou falar daqui a pouco, mas também tinha um momento das historinhas de livros ilustrados. Eu até tenho aqui na biblioteca, sabe, com aqueles livrinhos com ilustrações, né? Ele é um híbrido, né, de imagem escrita, mas não é histórias em quadrinhos, são as historinhas clássicas, são os antigos livros de histórias, né? Em que a professora ela chegava, sentava, botava a gente na rodinha, ou até mesmo a gente sentado naquela velha tradicional forma de cadeiras, né, enfileiradas, mas enfim, isso não importa. Ela chegava e contava a historinha, lia a historinha pra gente, né? Vamos supor que isso aqui seja a historinha. Aí ela contava a historinha lá, naquela época ainda era as histórias tradicionais, de Chapeuzinho Vermelho, essas coisas. Ela lia e mostrava a figura pra gente. O que que acontecia? O que que acontecia? A gente ouvia aquelas histórias e ela, quando ela mostrava a imagem, era meio que uma complementação, uma continuidade daquilo que a gente ia imaginar. E quando eu disse para vocês que para a gente era o nosso ponto alto, era a melhor coisa para a gente. Por quê? Porque era um momento em que a gente podia estimular nossa imaginação, em vez daquele processo todo de sempre incutir na gente que a gente tem que consumir. Naquele momento, a oralidade da professora, junto com a narrativa do objeto livro ilustrado, ele meio que
se complementava e, ao mesmo tempo, ele se abria para a gente, permitia que a gente complementasse aquilo que a professora lia para a gente. Era mais ou menos o que minha mãe fazia quando lia as histórias em quadrinhos para a gente. Ora, as histórias em quadrinhos são imagens são imagens que a princípio parecem ser estáticas, mas elas são sequenciais, certo? Mas veja bem, elas são estáticas ainda para alguém que ainda não tem o superpoder da leitura, certo? Quando você passa a ler, você passa a dar movimento às imagens. Você passa a dar movimento às imagens. Era o que a mamãe tentava fazer para a gente naquela época, para mim e para o meu irmão. A gente via aquelas imagens estagnadas com esses balãozinhos intraduzíveis para a gente, que para a gente não era muito diferente dos hieróglifos egípcios. E aí, maravilhosamente, ela ia decifrando, ainda que do jeito dela, aquelas imagens com aquelas letras, que também eram imagens para a gente. E a partir daquilo a gente complementava a imaginação, dando movimento àquela história com aqueles elementos que estavam, até certo ponto, estagnados. Então, esse é importante, esse processo de contação de história. Não importa se você está usando uma história em quadrinhos, ou um livro ilustrado, na verdade tudo é gráfico. Você é o médium, você é o mediador que vai fazer com que o seu ouvinte leitor possa dar continuidade. Eu estou falando continuidade no processo de leitura. Porque também o ouvinte leitor, assim como você, mediador, professor, contador, contadora de história, você é também parte dessa engrenagem, mas quem vai dar continuidade para que aquela história ganhe uma nova vida, se reviva, é o seu leitor ouvinte. Porque é ele que vai complementar. É ele que, através da imaginação e de sua subjetividade, ele que vai dar sequência através de sua ampliação perceptória do mundo e daquilo que ele tá consumindo naquele momento. Então você vê o processo de leitura, mediação e leitura através do mediador, ele é cíclico. Ele não é piramidal, como a gente falou lá, falando de outras questões sociais, mas aqui pode se aplicar em termos de dinâmica, né? Ele é circular. Então, gente, é importante sim a gente ter essa consciência de que nós, contadores de história, ou mediadores, ou até mesmo professores de nossas respectivas áreas, é importante, sim, o fio está atrapalhando aqui, é importante a gente ter essa consciência de que é um processo, um ciclo que precisa ser complementado. Nós damos vida à imagem, texto, texto, imagem, nós a invocamos, né? Nós trazemos a vida, né? Aquelas imagens, textos e textos, imagens, para o nosso leitor ouvinte, e o nosso leitor ouvinte vai também vivenciá-lo nesse rito. E hoje nós temos uma coisa muito interessante. Nós não estamos mais só nesse suporte. Nós hoje temos à nossa disposição inúmeros suportes. Hoje nós temos o celular, nós temos o notebook, o tablet, nós temos ainda o velho papel, por que não?
nós temos as redes sociais, nós temos a própria internet como um todo, nós temos os videogames, nós temos os serviços de streaming, nós temos várias e várias infinitas possibilidades de trazer essas narrativas para dentro da sala de aula, ainda que você não tenha equipamento, que isso não é a desculpa do professor. Não é desculpa você, professor, falar assim, poxa, mas como é que eu vou levar uma série de streaming para a sala de aula se eu não posso, se eu não tenho equipamento da data show, essa coisa. Eu tive a sorte de desenvolver as minhas leituras imersivas por causa do colégio, mas se fosse um outro colégio que não tivesse recurso, eu teria desenvolvido outras formas de trabalhar. Quer ver um exemplo? Na sala de aula, toda vez que eu ia para o cinema, e eu falei isso na última aula, toda vez que eu ia ao cinema, eu chegava em sala de aula e falava para o aluno, e os alunos me perguntavam, professor, como é que foi o filme? O senhor gostou do filme? O senhor gostou do Guerra Infinita? E eu chegava lá e a minha aula era falar sobre os filmes de quadrinhos. Olha só que interessante. E ao invés de só você falar, como eu falava, você também poderia inquirir os alunos. Ah, eu gostaria que cada um viesse. Vamos fazer um semináriozinho? Vamos lá fazer um seminário? Eu quero que vocês tragam, dentro da cultura pop, o que vocês assistiram ultimamente. E eu queria que vocês fizessem uma apresentação aqui do que vocês gostaram, acharam mais relevante. Aí pode ser infinitas possibilidades. Pode ser gibi, pode ser pode ser uma série de streaming, pode ser uma ida ao cinema, pode ser um videogame. Ah, eu quero falar sobre o Kratos do, do Deus da Guerra. Legal. Eu já fiz esse tipo de trabalho, já fiz, eu aprendi muito. Tinha séries que eu nem sabia. Tem uma série chamada Minecraft. Olha, quando você. Eu até cheguei a vender essas camisas Minecraft na rua, e eu não sabia que havia todo um universo, toda uma mitologia em que envolvia esses personagens de Minecraft, que são personagens de videogame, hoje eles atuam em outras plataformas. E foi através de um desses seminários que eu aprendi com meus alunos o quanto esse universo Minecraft era complexo. A propósito, para os professores de matemática, até de artes visuais, é interessante trabalhar Minecraft no campo da visualidade ou da matemática, da geometria, ou sei lá, das exatas. É muito importante. O Minecraft é legal. Por exemplo, o Minecraft, como eles são figuras, né, geométricas, você pode trabalhar o cubismo, por exemplo, para as artes visuais, né, que é a minha área. Então, assim, é interessante, fica a dica. Então, hoje, nós temos inúmeras possibilidades de trabalhar isso em sala de aula, e mais do que isso, os alunos fazem parte da cultura pop. Eles não estão alienados da cultura pop. Em algum momento eles estão consumindo cultura pop. Né? Enquanto professor, pode explorar isso, independente se é artes visuais, se é letras. Cada professor ele deve buscar uma forma transdisciplinar, como eu disse agora há pouco, por exemplo, de trabalhar na área das exatas, os Minecrafts, por exemplo. Há muito que se aprender na cultura pop, muito que se trabalhar na cultura pop. Então eu posso dizer para vocês seguramente que a imagem e a música tiveram um papel relevante na minha formação de mundo, na minha alfabetização, tanto da letra quanto também da alfabetização da imagem. Muito embora hoje a gente ainda está em constante processo de alfabetização de imagem, das imagens, né? Mas assim, acho que o mais importante aqui é deixar claro que essas possibilidades estão muito abertas, muito abertas. A música, ela é também imagem. Na verdade, tudo é imagem. Quando eu falo com vocês aqui, nesse momento vocês estão criando uma imagem. Vocês não estão o tempo todo ligados à minha imagem nesse vídeo. Vocês estão criando outras imagens conforme eu estou
estou aqui traçando minhas narrativas em relação aos conteúdos que eu estou aplicando aqui. E assim é a música. A música, quando nós estamos ouvindo, mesmo que ela seja em outra língua, não nos impossibilita de ouvi-la quando nós estamos parados, sem fazer qualquer outra atividade, só relaxados. Ainda que ela seja instrumental, nós criamos sim imagens baseadas naquela música ou naquelas músicas. Todo mundo já fez isso. Nossa mente é tão poderosa que nós criamos imagens até quando estamos dormindo. Então, nós, quanto seres humanos, nós somos regidos, em essência, por imagens do inconsciente, do inconsciente e entre a consciência e a inconsciência também. Então, assim, é importante, a imagem, ela é uma forma e transdisciplinar de se trabalhar em sala de aula, independente de qualquer disciplina, que a torna também interdisciplinar. Para vocês terem uma ideia, o quanto a música é tão poderosa, a nossa alfabetização, a maioria das vezes, ela é feita através da musicalidade. Eu, por exemplo, a minha alfabetização se deu na música, naquela canção a minha abelhinha, a minha abelhinha. Eu peguei na internet algumas musiquinhas que me remeteram à época da minha alfabetização, não é exatamente como era naquela época, mas chega perto. Então a música, e a minha professora, ela pegava algumas cartas com imagens dos seres que compõem as primeiras palavras do alfabeto, abelhinha, por exemplo, vogal, abelhinha, né, espelho, índio, óculos, urso, a, e, I, o, U, e cada um tinha uma musiquinha. Ela apresentava as imagens com a letra da vogal e a imagem sobre a letra da vogal. E ela ia criando ali narrativas musicalizadas. Isso não lembra alguma coisa para vocês? Oralidade, musicalidade, em que nos remete à nossa ancestralidade diaspórica africana. Exatamente. É no velho continente, e não estou me referindo à Europa não, tá? É no velho continente africano que vem a musicalidade e a oralidade, que hoje faz parte dos nossos processos de alfabetização. Não sei se é a mesma forma, mas foi assim que eu me formei e acredito que ainda seja assim. Vou até pesquisar, né, sobre isso, vou perguntar aos meus colegas professores que trabalham com a alfabetização. Mas independente disso, a musicalidade, a oralidade que nos estimulou no processo de alfabetização, de leitura, ela é herança da nossa ancestralidade africana. Poucos falam sobre isso. Fica a dica para quem for escrever um artigo sobre isso. Bom, eu vou fechar aqui essa aula, essa primeira parte dessa terceira aula, mas eu já volto. Só vou dar um intervalo para um coffee break e já volto. Até!